Olá, estamos de volta com o BEcast ao vivo aqui, diretamente dos estúdios Gargamel. E agora a gente vai conversar com Juliana Dantas, que é jornalista, podcaster e locutora. Ela é diretora de comunicação do Movimento Infinito, em que ela também apresenta o podcast Conversas Sinceras, ao lado de Tom Almeida. Eu estava falando aqui no começo, calma, ainda não acabei a apresentação, que eu tô, assim, vou aprender aqui a apresentar, porque a Juliana tem vários podcasts. Ela é diretora do Instituto Ana Michele Soares e apresentadora do podcast Curso da Vida, do Sesc São Paulo. Na época em que estava à frente do podcast Finitude, são vários, ela conquistou a menção honrosa da categoria áudio do prêmio Vladimir Herzog 2020 e foi indicada ao prêmio Comunique-se 2021. Ela é uma das 25 jornalistas do prêmio Einstein mais admirados da imprensa de saúde, ciência e bem-estar em todas as edições, de 2021 a 2024. E assina o roteiro dos documentários Esquina do Mundo e Uma Boa Notícia. E aí passou pelas redações de jornalismo da TV Gazeta, Record, Band News, foi editora e voz padrão da Brasil Rádio, de Orlando, e coordenou o jornalismo da Alfa FM. Já publicou na UOL, Veja, Marie Claire, mais alguma coisa? Quem vai conduzir a entrevista é o Ricardo. E aí, Juliana, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer, muito prazer. Primeiro em te conhecer. Coisa de 2 semanas atrás, né? A Juliana Bom, vocês vão ver aqui. Eu vou começar a entrevista e no decorrer delas vocês vão ver por que eu conheço a Juliana já faz um tempinho, né? Antes de tudo, Ju, não estranha, eu vou fazer algumas perguntas que eu já sei a resposta, mas tomara que eu saiba também. Não é porque eu enlouqueci, é porque para quem nos ouve, para que os nossos ouvintes também saibam, né? Meu pai, Ju, certa vez, de maneira até grosseira, respondeu que não podia dizer como era ser filho do Graciliano Ramos, porque ele nunca tinha sido filho de outra pessoa para poder comparar. Então, pedindo que você me respeite, afinal eu sou o primo mais velho, eu faço a mesma pergunta para você. Como é ser filha de Audálio Dantas? Você quer me mandar para terapia agora, né? Pode fazer aqui. Esse é tema de análise muito tempo, né? Ser filha de Audálio Dantas é ser filha de alguém público, né? De alguém que esteve mais presente da porta para fora do que da porta para dentro, porque era uma pessoa do coletivo. Então, eu acho que uma grande parte do que eu aprendi como filha foi vendo esse pai coletivo fora de casa. Então, em prêmios, em livros e palestras. Então, tem uma espécie até de cisão, né? De quando você tem um pai coletivo do mundo, quem que é essa pessoa? Mas aprendi muito com essa figura coletiva, principalmente. Eu também. Falando nisso, Ju, tem o nosso parentesco. Tem. Né? Que o Audálio descobriu e a gente abraçou sem questionar muito. Né? Há alguma verdade nele? Até porque o Audálio gostava, às vezes, ele era muito criativo, vamos dizer assim. Eufemismo para mentiroso. Como é que Tanque d'Arca e Palmeira dos Índios se aproximaram tanto assim? Pois é, né? É porque a minha avó, mãe do meu pai, era de Palmeira dos Índios. Ela nasceu lá. De onde senhor Graciliano Ramos fora prefeito, não é mesmo? E aí existe uma teoria aí de que ela e o avô do Graciliano eram primos. Enfim, é algo que chegando na gente chega a 18º grau, mas a gente adotou primo. E é isso, ninguém tira. Somos primos faz tempo, né, Ju? Então, para quem viu eu me apresentar, a Juliana já sacou a brincadeira. Mas né? peraí, Ricardo, não, agora eu preciso fazer a pergunta. O Audálio trouxe essa um dia, assim? Trouxe um dia, ele chegou e falou que tinha feito uma pesquisa
e descoberto que a gente era primo. É. E a partir daquele dia, nós passamos a nos chamar, Sem nos tratar questionamento. por primos. Né? Então tá bom. A prima Juliana, até a prima Vanira, a prima Mariana, somos todos primos. Todos. Né? Agora, saindo um pouco da brincadeira, indo para um assunto um pouco mais sério, né? Eu vou tratar de coisas que talvez você preferisse não tratar, mas eu acho que são importantes, né? As relações com a família de Carolina Maria de Jesus não são o que você desejaria que fosse. Por quê e como estão? Porque é uma pergunta muito complexa, né? Mas a gente desejaria que a figura de Audálio não ofuscasse Carolina e que a figura de Carolina não ofuscasse Audálio. Eu vou dar uma explicação aqui para os ouvintes que talvez não saibam. Audálio Dantas foi quem descobriu Carolina Maria de Jesus numa reportagem que ele fez. Ou foi descoberto por ela, né? Ou foi descoberto por ela, né? Ele, quando ela estava na favela do Canindé, ele fazendo uma reportagem, ficou sabendo que tinha uma moradora da favela que escrevia. E aí, desse contato dele com a Carolina, nasceu o livro Quarto de Despejo, que fez muito sucesso. É por isso que eu estou perguntando isso. Sim. Eu acho que hoje a gente tem um desejo muito ansioso e talvez equivocado de analisar com os olhos de 2025 algo que aconteceu antes dos anos 60. Mas eu tenho para mim que ali houve um conceito de lugar de fala antes que a gente pudesse mencionar o conceito de lugar de fala. Então, quando Audálio se depara com os escritos de Carolina, ele fala: eu não tenho o que fazer de reportagem, a reportagem já está pronta. O que eu, visitante de 1 ou 2 dias aqui, vou fazer? Então, lá em 58, um jornalista abre seu espaço do jornal para uma mulher negra moradora da primeira favela de São Paulo. Isso é importante a gente dizer, né? É a primeira? Era, a reportagem era ver como é essa primeira favela de São Paulo, né? Então, é importante a gente dar esse contexto histórico e social, né? De redações majoritariamente brancas, masculinas. Hoje, ainda bem, as coisas estão mudando, um pouco lentamente ainda, mas já temos redações mais diversas, mas essa mulher, ela batia de porta em porta em redações e editoras e era sumariamente ignorada. Onde já se viu essa mulher negra favelada dizendo que é escritora? E ele, então, foi a primeira pessoa que prestou atenção nisso e abriu seu espaço, falou: minha reportagem já está escrita, faz lá uma abertura e deixa para ela. Então, eu considero que isso é um grande entendimento de lugar de fala, né? E aí, inclusive, finaliza a reportagem falando: os repórteres vão fazer uma vaquinha para publicá-la. Só que fez tanto sucesso que, então, a editora Francisco Alves se interessa e a publica, com prefácio e edição dele, e virou o estouro que sabemos, à época, 11, 13 traduções para o mundo todo, né? Se a gente falar de 13 países de publicação, hoje, a gente já está falando de um baita estrondo, de um baita best-seller, mas a gente está falando dos anos 60. Então, foi um estrondo. Internamente também, né? No Brasil também. Clarice Exato. Lispector celebrou, um monte de gente celebrou. Exatamente, ela autografou para Clarice, né? Então... Eu juro que eu acho que é a última pergunta que eu vou fazer com relação a isso. Fica à aí a gente vai vontade. falar de outra coisa. O Audálio deixou um arquivo grande com coisas sobre Carolina Maria de Jesus. Muita coisa importante que precisaria ser lida, estudada. Sim. Como vocês pretendem permitir acesso a ele? O que vocês estão fazendo com relação a isso? A gente já fez um primeiro passo, que foi entregar todos esses arquivos emprestados, porque algumas pessoas me crucificam, falam: você deu para ele? Não, eu não dei os arquivos para o Tom Farias, biógrafo de Carolina, que à época entendi que seria a pessoa mais adequada para essa análise.
muita gente fala, por que que você não faz? Se eu for virar especialista em Carolina, eu não faço mais nada na minha vida. E não é o meu propósito de vida, não é o meu caminho de jornalismo, é outro. Então, Tom Farias ficou alguns anos, 2 anos, será? Com isso, com esses arquivos. Ele até virou nem primo sei. da gente Virou também. primo. Ele ficou com esses arquivos, fez uma análise, porque ele tem muita capacidade de contexto, de cruzar informações e dados, de preencher vazios, às vezes, de dúvidas que existiam da história, né? Esse material já voltou para a gente e agora temos uma segunda fase que é estar em busca, ainda sem nada fechado, de uma instituição que possa digitalizar esses documentos para que eles sejam de livre acesso, porque a gente entende que esses documentos são de livre acesso, eles fazem parte da história do Brasil e eles precisam estar disponíveis. E esse como é muito importante, para que as coisas não se percam e elas sejam sistematizadas por alguém que entenda dessa parte que a gente não domina e não vai dominar. A gente quer que alguém competente consiga cuidar disso, uma instituição, e para que cada vez mais pessoas Possa ser saibam dessa estudado, né? história. Exatamente. Legal. Ju, você é jornalista, trabalhou em rádio, tem uma voz linda, eu acho. Isso é elogio de primo, gente. Aqui a gente não pode levar nada a sério nessa edição. Deu uma guinada na carreira, mudou e foi trabalhar com cuidados paliativos em podcasts. Por que você escolheu trabalhar com um troço tão difícil, a nossa finitude? É porque ela já é difícil o suficiente. E eu tive o privilégio de ter um acesso menos difícil. Então, como foi, né? Lá em 2008 também, meu pai, minha mãe também jornalista, eu jornalista, casei com um, separei, todo mundo se reproduz em cativeiro, e no jornalismo é uma tragédia horrorosa. Por isso, não me reproduzi. Vai que nasce mais um jornalista. Mais um jornalista. Eu sou contra. Só tenho cachorro. Lá em 2008, apresentaram os cuidados paliativos. Sérgio Gomes apresentou os cuidados paliativos para o meu pai e falou: Audálio, você precisa conhecer esses caras, eles são diferenciados. À época a gente falava mais em médico, né? A gente entende que cuidado paliativo é multidisciplinar, mas na época ele falou: são os médicos diferentes, progressistas, que olham diferente, né, para o paciente. Você precisa conhecer, vamos falar disso. E o Sérgio é um grande É o pessoal do Hospital Premier. Na época era Samir Salman, Gorete Maciel, Dalva Matsumoto, são grandes precursores dos cuidados paliativos aqui no Brasil. E realmente são pessoas diferenciadas. E aí, à época, ele apresentou para Eliane Brum, que fez uma baita reportagem linda. Ela estava na época, e escreveu uma reportagem que ela se propôs a acompanhar uma paciente até o fim da vida dela, fosse quanto tempo fosse. 5 dias, 5 meses, 5 anos. E aí ela fez uma baita reportagem. Também tem um making of que está naquele livro O Olho da Rua. Muito boa. E aí depois teve um Profissão Repórter também com Caco Barcelos, a Thaís Itá, que era repórter lá, já estava também puxando a palavra do cuidado paliativo lá dentro. Então, enfim, me apaixonei desde então. Porque eu acho que tem um propósito. Minha carreira é muito diferente da do meu pai e da minha mãe, mas a gente tem uma palavra norte que é dignidade, né? Então, quando o assunto passa por aí, a gente meio que se apaixonava em bando. E aí me mantive em contato. Em 2009 eu era estagiária ainda da TV Gazeta. Coloquei no ar uma série de reportagens sobre cuidados paliativos, 5 episódios de, 5 minutos, que é uma eternidade em televisão, né? Repórter Sabrina Pires, o Marco Nascimento, à época, era meu diretor, comprou a pauta, eu era estagiária e fomos para cima. Então foi a primeira vez, jornalisticamente, que eu encostei no tema. E aí me mantive conectada e atenta, só que aí minha avó materna adoeceu e começou a ser paliada pelo Hospital do Servidor Estadual, pela Gorete, pela Sara, Paula, enfim. Primeira vez que eu ouço esse termo. Paliada, ser paliada. Exato. É a aplicação dos cuidados paliativos em alguém. E depois, o meu pai também estava adoecido. Meu pai e minha avó tinham idades muito próximas.
E aí, os dois morreram no Hospital Premier, que era o primeiro hospital particular integralmente dedicado aos cuidados paliativos aqui no Brasil. Hoje em dia ele foi vendido, não tem mais o mesmo perfil, mas à época era isso. E aí, minha avó morre em março e meu pai morre em maio do mesmo ano. Então, a gente teve aquela maratona de virar noite, de revezar, eu, minha mãe, enfim, minha família. E aí, eu percebi que os cuidados paliativos, eles te dão o privilégio de só sentir a dor intrínseca à perda. Então, existem muitas dores totalmente periféricas e desnecessárias no processo do perder ou no processo de adoecimento, que os cuidados paliativos vão minimizando, às vezes até zerando. Por exemplo. Por exemplo, os cuidados paliativos, eles olham, tem o conceito de dor total, né? Então, existem 3 conceitos muito importantes nos cuidados paliativos: dor total, equipe multidisciplinar e ser biográfico. Então, a partir do momento que você considera o ser biográfico, você está entendendo que a vida ela não é só biológica, ela é biográfica. Então, importa muito mais quem você é, quais são suas preferências, seus amores, seus temores, do que o câncer e o órgão, ou o Alzheimer, né? Então, quando você consegue preservar essa dignidade biográfica, isso já tem uma adesão ao tratamento e um comportamento completamente diferente. Por parte do paciente. Por parte do paciente e por parte das equipes também, e para a família isso importa muito. Quando você entende que esse ser humano ele é mais do que a sua própria biologia, você também vê que ele tem o conceito de dor total. O que isso significa? Você pode ter uma dor física, mas você tem dores existenciais, sociais, psicológicas, espirituais, que não necessariamente são religiosas, né? E aí, com base nisso, então você tem que trabalhar a abordagem de maneira multidisciplinar. Então, pela definição da OMS, os cuidados paliativos são uma abordagem multidisciplinar que deve ser oferecida no momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. O que isso significa? Ela não necessariamente é terminal, não necessariamente incurável. Entende-se que a partir do momento que você tem o diagnóstico de uma doença grave, você já tem dores ali. Pode ser que o corpo não esteja doendo, mas você já tem dores. E aí, quando você está falando de uma equipe multi... dor, até uma dor emocional. Exatamente. Por que é uma equipe multi? Tem um médico, legal, mas ele não faz nada sozinho. Então, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, farmacêutico, assistente social. Quanto mais gente nessa equipe, melhor. Óbvio, não é a realidade do Brasil hoje, claro, de ter uma equipe multi super completa. Exato. Às vezes não tem nem um médico. Essa é a regra ainda, né? Mas que isso significa, então? E tudo isso com uma comunicação muito bem azeitada. Existem 1000 técnicas de comunicação de más notícias, de aproximação, enfim. Quando você tem esse aparato que não é tecnológico, não é de tubo, de cabo, de sedação, é de olhar, é de filosofia, é de know-how humano, de técnica, de muito estudo, de bioética, um monte de dor que existe hoje para muita gente que está adoecida ou perdendo alguém, vai sumindo. Então é como se fosse o adoecer ou o morrer é como se fosse uma bola pontiaguda, assim, várias arestas. Os cuidados paliativos vêm lixando. Você falou uma coisa agora, Ju, é assim, não sei se eu entendi certo. Sim. Os cuidados paliativos não são cuidados só com o paciente, são com a família também. Exatamente. Porque, principalmente numa situação de morte, os cuidados paliativos bem feitos impactam muito positivamente o luto dos familiares. E é um luto que se instala não a partir do momento da morte, mas antes dele, que é o que se chama de luto antecipatório. Então, como você está sendo cuidado e como você está vendo o seu amor ser cuidado, muda tudo. Claro, e aí a gente está falando do quê? De narrativa. A gente está falando de construção de significado. Então, quando você fala, perdi meu pai, mas foi com o máximo de dignidade possível, isso muda tudo. Ao passo que quem perdeu pessoas, por exemplo, na pandemia, num contexto de negacionismo, num contexto de uma pessoa empurrando todo mundo pro abismo, num contexto de você não poder estar perto da sua pessoa. Sem saber o que estava acontecendo. Você não sabe se ela morreu sofrendo, você não sabe quais foram as últimas palavras, você não pôde segurar na mão e no velório só tinha 5 pessoas. Que história é essa que você pode contar sobre essa perda?
isso muda tudo. Isso pode vir a trazer, no luto a gente sempre fala, né? Pode, mas pode vir a trazer muitos complicadores nesse luto. Ao passo que se você, entre aspas, só perdeu a pessoa, mas não teve nenhuma outra dor periférica desnecessária, você não se sentiu desrespeitado, afrontado, você não teve que brigar por nada, não teve esse tipo de desgaste, você teve o luxo, entre aspas, de só sentir aquele núcleo maciço de dor dessa bola pontiaguda. E aí o cuidado paliativo, ele tenta lixar ao máximo, talvez não chegue só no núcleo, mas aí eu tive a mesma reação e duas sensações diferentes. Então eu fiz, que privilégio. E em seguida eu fiz, que privilégio. Claro. Não pode ser um privilégio. Uhum, então eu fui mudando a minha carreira, falei, sou comunicadora. E meu pai tem vários amigos super intelectuais, nananã, que eu fui falando de cuidados paliativos, eles não faziam ideia do que significava. E eu falei, opa, esse é um tipo de desigualdade brasileira que não necessariamente passa pela questão social, por acesso financeiro, porque a maior parte das equipes de cuidados paliativos está no SUS. Só que hoje muita gente se assusta com o termo e recusa, porque a gente ainda comunica muito mal sobre cuidados paliativos. As pessoas sempre entendem que é um abandono, uma gambiarra para quando não há nada mais a se fazer, que essa frase é falaciosa. A gente pode não ter o que fazer para curar essa doença, esse órgão, mas a gente tem muito o que fazer por essa pessoa. Ela não é o câncer de fígado do quarto 12. Então, quando a gente olha dessa maneira mais completa e complexa para alguém adoecido e seus familiares, a gente tem uma experiência muito melhor, e os cuidados paliativos, eles trabalham no controle de sintomas e efeitos colaterais. Então, você pode continuar tentando a cura, não se deve excluir a cura quando você está em cuidados paliativos, se ela for possível. E os cuidados paliativos, eles vão te ajudar a minimizar os efeitos colaterais de uma químio, por exemplo. Então, você melhora a adesão ao tratamento curativo se você está conseguindo controlar sintoma e efeito colateral. Então, você está tirando náusea, você está tirando tontura, você está melhorando o sono daquela pessoa, a irritação. Claro. Essa pessoa vai passar melhor pela químio, certo? Então, quando a gente ainda tem essa cisão de que cuidado paliativo é só para quem está morrendo e que quem está tentando a cura não está na hora dos cuidados paliativos, tem muito preconceito, inclusive no meio médico, né? A gente está tirando dessa pessoa e dessa família a oportunidade de atravessar aquela situação de uma maneira melhor. Que é uma situação ruim, ponto. Claro. Só que a gente fala muito, né, no Movimento Infinito e no Instituto Ana Michele Soares. Os cuidados paliativos são uma boa notícia depois de uma notícia ruim, que é o diagnóstico de uma doença grave. Só que se alguém te ofereceu cuidados paliativos, aquilo é um direito e um benefício. Só que o jeito que a gente ainda ouve esse termo parece que é empurrar para a morte, é um abandono. E é um privilégio, teórico. E é um privilégio. A impressão é que seria um privilégio. Exatamente. A comunicação que a gente tenta fazer hoje em dia é batendo nessa tecla de que é um direito, é um privilégio, é um direito humano e é a dignidade. E aí, com todas as cartas na mesa, a gente não toma decisões em falso. Eu entendo que a informação e a comunicação, ela salve e melhora vidas para que até você diga, entendi tudo certinho, mas não quero. E aí, a autonomia do paciente. Claro. Inclusive, respeitar o paciente Exatamente. Deve fazer parte do... Exatamente. É respeitar o paciente até para ele dizer não. Mas o sistema que a gente tem de saúde hoje não dá conta. Tanto você é um paciente... desobediente porque você é médico? Não, você é um paciente com mais informação, portanto, com mais autonomia. Então, a autonomia ela deve ser muito preservada, porque isso preserva a dignidade e a biografia do paciente. Eu nunca tinha ouvido falar com esse detalhamento, eu nunca tinha ouvido falar. Tô sabendo hoje. Eu acho importante, Ju, conversar. A gente já tangenciou essa conversa algumas vezes, e você já pode sentir nesse tangeamento o quão ignorante eu sou. Né? Eu ontem, por exemplo, eu falei que ia entrevistar com você, eu almocei com a Joana, que é minha sobrinha, que é médica. Eu comecei a falar um pouco, ela falou, tio, não dá para conversar com você sobre isso, que você é muito ignorante, você é muito burro, é melhor a gente mudar de assunto. Né? Porque, na realidade, é um pouco o que você acabou de falar. O termo cuidados
paliativos ainda me provoca muito medo. Eu tenho medo quando se fala em cuidados paliativos, a minha primeira reação é de medo. Sim. Né? Mas a gente ainda vai chegar lá durante a entrevista. Eu queria te perguntar uma coisa que você acabou de falar e que eu tenho muita curiosidade. O que é o Movimento Infinito? O Movimento Infinito é um movimento civil de comunicação do arco da finitude. Então, envelhecimento, adoecimento, suicídio, cuidados paliativos, morte e luto. É um movimento fundado por um comunicador, que é o Tom Almeida, meu sócio, e a gente busca fazer... Só uma curiosidade, que você falou em suicídio. Suicídio aí é suicídio mesmo ou é eutanásia? Suicídio, mas a gente aborda também a questão da morte assistida, eutanásia e suicídio assistido também. Cada vez mais urgente. E aí a gente bebe de muitas fontes, psicólogos, médicos, e conhece hospitais, e entrevista pessoas, e a gente tenta fazer essa psicoeducação sem parecer uma coisa chata ou, enfim. A gente tenta comunicar ao máximo para que as pessoas se apropriem, nomeiem, validem suas sensações. Tipo, essa semana que teve a morte da Preta Gil, né? Eu escrevi um texto sobre o luto coletivo pela Preta Gil. Como é que cada pessoa se sente impactada e que é importante a gente validar essa sensação. Ah, mas você nem conhecia a Preta, ela não sabia nem que você existia. Para que você está sentindo? Conheço muita gente que chorou profundamente com a morte da Preta. Ah, tá exagerando. Não, porque cada pessoa lidou de um jeito diferente com aquela figura, com aquela jornada pública. As nossas pacientes conectadas ao Instituto Ana Michele Soares, especialmente, pega de um jeito muito específico, né? Porque algumas se perguntam, será que eu sou a próxima? Familiares reavivam muito fortemente os seus processos de perda de alguém com câncer ou uma situação parecida com a da Preta Gil. Então, quando a gente traz para o centro e fala, tá tudo certo se sentir assim, sabe por que você está se sentindo assim? É porque... Então, a gente pega toda a nossa bagagem de estudo, de luto, de leitura, de entrevista, e vai traduzindo, tornando aquilo palatável, com uma linguagem esteticamente bonita, acessível, sem nivelar por baixo, mas que o máximo de pessoas consiga. Posso? Esse é o Movimento Infinito. Isso. E o Michele Soares, vamos outro instituto. Desculpa. Ótimo. Já junto os dois. O Instituto Ana Michele Soares, ele vem depois do Movimento Infinito, mas é o mesmo grupo que coloca em pé o Instituto. A Ana Mi, como a gente chamava, ela foi uma jornalista, escritora e paciente. Ela teve câncer, o primário dela foi aos 28, ela morreu com 40, tem 2 anos e meio. E aí, quando ela morreu, e ela virou uma celebridade, porque os livros dela são muito bem vendidos pela editora Sextante, as pessoas se sentem muito tocadas, e ela tinha já um Instagram, perto dos 200 mil seguidores. Ela entregou para o Tom Almeida, que era muito amigo dela, e ele falou, o que eu faço? Ela, confio em você, pode ficar. E aí, deu uns meses, veio esse insight de criar um instituto, e a Ana Mi era uma paciente que batalhava pelo acesso aos cuidados paliativos e por reafirmar o protagonismo do paciente, o protagonismo, a autonomia, para horizontalizar essa mesa dos consultórios, porque hoje a gente ainda tem o médico num lugar muito no pedestal, te contando o que você vai fazer, e você ali engolindo, tipo o ganso para fazer foie gras. E aí ela fala, a vida é minha, a vida é do paciente. E aí ela passa a batalhar por imbuir pacientes e familiares de informação para chegarem mais preparados aos consultórios e hospitais para conseguirem ter esse diálogo e não ser devolvido para casa falando, não, essa dor é do câncer, até a próxima sessão. Não, tudo bem, essa dor é do câncer, eu estou sabendo. Ponto pacífico, o que você vai fazer para resolver essa dor? Ou minimizar. Então, ela foi treinando uma geração de pacientes, que a Frida Galera, que era outra paciente, ela até brincava, né? Estamos desenganadas, ninguém engana mais a gente. Então, a gente hoje tem a Casa Lavanda, que é uma evolução de um projeto da Ana Mi, que era uma comunidade virtual de acolhimento e informação para pacientes e familiares.
À época, ela tinha no Facebook 2.600 pacientes e familiares trocando entre si. Profissional de saúde não entra. Tem palestra, tem aula, tem grupo de apoio a familiares, a pacientes, etc. Hoje a gente migrou, faz um pouco menos de um ano, a gente está numa plataforma, a gente criou a primeira rede social só para pacientes e familiares impactados por uma doença grave. A gente está indo agora para 900 usuários nessa rede, a gente ainda não está nem com um ano com ela rodando, e acontecem coisas muito bonitas lá, né? A troca entre iguais é uma parte da cura, e não uma cura que talvez salve, né, no sentido mais profano da palavra. Talvez essa pessoa não se cure, mas tem uma cura nesse encontro comunitário, né, nesse auxílio de troca de experiências, muitas vezes informação entre pacientes. E é muito bonito ver o que acontece entre pacientes e familiares. Eles têm acesso a tudo lá, tem biblioteca é tudo virtual, a gente está partindo para alguns encontros presenciais agora, mas tem indicação de filme, indicação de livro, tem grupo de apoio, tem aula de espiritualidade. A gente teve agora há pouco uma série de 4 aulas com o Bruno Oliveira, que é capelão lá do INCA, no Rio de Janeiro, que é um cara excelente. Então a gente dá acesso, tudo isso gratuito, para pacientes e familiares conseguirem, essa palavra está batida, né, mas serem mais empoderados nessa sua jornada de tratamento, porque infelizmente nem todo mundo tem acesso aos cuidados paliativos, então tem que pelo menos se apropriar da filosofia e ir para frente com essas informações. Ju, eu tenho uma pergunta aqui, e aí assim, por tudo que eu vi até agora, eu deveria excluir essa pergunta, tá? Mas eu vou manter a pergunta, porque, vamos dizer, essa pergunta eu tenho a impressão que mostra o quanto eu conheço pouco, o quanto eu sei pouco, e eu acho que isso deve ser comum para a maioria das pessoas. Então, eu vou manter essa pergunta, mostrando a minha ignorância, mas é uma pergunta que eu Muito que ignorante. eu quero, Quando eu penso em pessoas ignorantes, eu falo, o Ricardo, né? é isso. Realmente, é o primeiro que me ocorre. Eu recentemente escrevi uma crônica sobre a morte. Saiu a minha última Não vi crônica essa. que saiu no Rascunho, Ah, né? E o título da crônica é A Maldição de Todos Nós, né? E lá eu digo, é um discurso dos defensores dos cuidados, é o discurso dos defensores dos cuidados paliativos. As pessoas devem poder escolher se preferem continuar submetendo-se aos caprichos da medicina existente, com os erros e acertos da ciência disponível, ou apenas aguardar com conforto, protegidas ao máximo possível da dor, o que chamam de passagem. E aí eu ponho, passar para onde? Né? E aí é que eu digo, há realmente uma opinião pessoal aí. Como eu morro de medo da morte, me é muito difícil aceitar qualquer esforço no sentido de amenizá-la. Eu digo ainda na crônica, não estou atrás de dignidade. A morte é feia, má, insidiosa, maldita. Desejo mesmo é vida. E por isso escrevo. As palavras não morrem. Tem muita bobagem aí? não, porque isso é importante a gente dizer, né? A morte e o morrer, enfim, é um processo individual, então todo mundo tem direito de atribuir o valor que quiser a esse processo, né? Mas o convite que a gente faz é para que a gente tenha mais elementos de análise, né? Porque Tom Almeida, meu sócio, fala muito isso. Quando a gente olha de relance para a morte, a gente só vê dor e medo. E aí a gente não quer olhar. Ofusca e a gente não quer olhar. Quando a gente topa olhar para os olhos da morte, a gente vê dor, a gente vê medo, mas a gente vê conexão, a gente vê cuidado, a gente vê oportunidade de repente, se refazer, ter conversas. Então, o leque é muito maior. E eu também morro de medo da morte. E o meu eu controlador, tratado em análise, porém de maneira infrutífera, A gente deve ter o mesmo analista, sem saber. O que eu pensei? Em vez de dar as costas para esse monstrengo e não saber como é que ele tá agindo, qual o tamanho dele, qual a textura, qual é a cor dele, eu vou virar e olhar. Então, à medida em que você olha, você vai
redimensionando. Talvez ele não seja tão horrível. Talvez eu dê conta de conversar com ele sobre tal coisa. Mas nunca romantizar a morte. Só naturalizá-la, que já é bastante. Mas eu sou muito contra discursos que romantizam a morte. Que prometem que vai ser um dia bonito, que vai ser uma... Não é legal. Não é legal morrer, não é legal perder alguém. Mas, uma vez que temos esse ponto pacífico de que é a única certeza da vida, em vez de essa frase encerrar conversas, é a única certeza da vida, e o Corinthians, hein? Você viu a novela? Não, essa frase ela tem que abrir conversas. Ok, de posse da informação de que é a única certeza da vida, o que precisamos pensar a partir de agora. Porque quando a gente topa ter essa conversa, a gente consegue, para a nossa própria morte ou para a morte de alguém que a gente ama, fazer as coisas de um jeito mais autêntico e com significado. Então, é comum, por exemplo, putz, meu pai era doador de órgãos, eu não sabia, não doei. E a pessoa ficar com isso na cabeça. Eu não fiz o que ele queria, não fiz o que ele queria. Por quê? Porque não teve essa comunicação. E essa comunicação, ela só acontece quando a gente topa ter essa conversa. Que não é bonita, não é legal, mas naturalizando, a gente vai podendo acessar. Então, você quer ser cremado ou você quer ser enterrado? Quando você faz as coisas como a pessoa queria, tem um nível de conforto para o enlutado que é assim, eu fiz como minha mãe queria, eu fiz como meu irmão queria. Ou, no velório do meu pai, 800 pessoas. Qual que é a minha construção de significado? Poxa, o cara foi importante mesmo. Nossa, ele era muito querido. Mesmo num feriado, nossa, eu falo que foi uma rave o velório do meu pai. Foram 12 horas, eu não aguentava mais. Não, mas assim, festival, Lollapalooza, né? Enfim. Eu lembro. E foi num lugar significativo para ele, dentro do Sindicato dos Jornalistas. Meu pai era presidente do Sindicato dos Jornalistas quando assassinaram Vladimir Herzog sob tortura na ditadura. E teve um papel importante nesse sentido. Então, à medida em que a gente consegue ir personalizando essa morte, não no sentido coach, vamos personalizar essa morte, mas algo que tenha significado. Meu pai não tinha nada a ver com uma sala fria de um velório qualquer no meio da cidade. Ele tinha a ver com aquele lugar. Quando você escolhe as músicas que vão tocar na despedida, na cremação, tem a ver com aquela pessoa. Claro. Então, se a gente se aparta dessa conversa, a gente não vai ter esse nível de conexão com aquilo. E talvez não significa que o luto vai ser pior, mas existe um jeito de contar para si mesmo uma história melhor. Essa pergunta não estava aqui, essa pergunta me veio agora, né? Eu vou tentar fazer a pergunta sem me emocionar. Eu ainda estou vivendo um luto muito grande. E é assim, com uma consciência bastante clara que, nesse caso, muita coisa deu errado. Eu não sou médico. Como que a gente se livra da sensação de que as coisas poderiam ter sido diferentes, de que nem tudo foi contado para você, ou de repente foi e você não entendeu? Como que o que a gente pode fazer? Não sei se eu estou te pedindo uma resposta que não existe. O que a gente pode fazer para amenizar esse luto? Uhum. A culpa é uma das sensações muito frequentes no luto. E eu entendo que seja importante pensar, não é raro que pessoas enlutadas tenham uma culpa carregando. Só um pouquinho, Juliana, até para explicar, porque a gente às vezes fala coisa... Para quem não me conhece, está ouvindo, eu perdi um irmão em agosto do ano passado. Então, eu estou me referindo a esse luto. Conta o nome dele, que é importante a gente honrar. Rogério Ramos. É importante a gente se perdoar,
sem nenhum sentido religioso nisso, mas se perdoar por ter feito o melhor que a gente podia com as cartas que a gente tinha na mesa. Vou mencionar novamente o Tom Almeida, meu sócio. Ele teve 3 perdas seguidas. A mãe, um primo irmão e o pai. Na morte da mãe, a mãe dele estava na UTI, ele não sabia nada sobre morte. Ela estava na UTI, estava assim, assim, assado, e a médica perguntou o que era para fazer, e ele falou, o que você faria pela sua mãe? E aí, hoje, ele fala, gente, eu não sabia nada da médica, eu não sabia nada da mãe dela, eu não sabia da relação delas, e eu deleguei para a médica o que era totalmente pessoal. Só que a gente não é treinado para saber lidar com essas situações que a gente só empurra, se livra. Na morte do primo dele, ele já chegou com outra bagagem. Então, ele batalhou até que ele achou uma equipe da dor dentro do hospital em que o primo estava. Então, assim, o primo dele viria a falecer, mas ele faleceu sem dor, podendo tomar um banho de chuveiro, podendo trocar com a esposa, com a filha, etc. Então, ele foi transformando. E aí, quando morre o pai dele, ele já estava com uma bagagem tão absurda, e a morte do pai dele foi muito mais tranquila, teve uma hora que o enfermeiro falou, precisa levar para UTI. Ele falou, pera, o que você vai me oferecer lá que eu não tenho aqui? Precisa levar para UTI. Então, as pessoas entram em pânico. Tem uma amiga que usa a expressão barata voa. Barata voa, as pessoas entram em pânico, que não sabe nem por que está fazendo. E ele falou, não. Na UTI ele vai ficar longe da gente, é um lugar frio, literalmente e metaforicamente. Eu vou poder visitar 15 minutos em dias ímpares, em anos bissextos? Não. Aqui ele está rodeado de afeto, de sons familiares e tal. E aí o pai dele começou, estava a gente chama de processo ativo de morte, né? Que é como se fosse um trabalho de parto, um trabalho de morte. E aí ele viu que o pai dele estava franzindo um pouquinho aqui, ele falou, meu pai está com algum incômodo, está com dor. Aí ele foi para o enfermeiro e falou, eu preciso de mais morfina. E aí o enfermeiro falou, senhor, não podemos, é perigoso. E aí ele falou, como assim, eu preciso de mais morfina? Meu pai não tá... Senhor, é perigoso. Aí ele falou que ele deu um grito no corredor, falou, o que vai acontecer? Ele vai morrer ou vai viciar? Porque meu pai está morrendo, esse é um dado de realidade. E o enfermeiro estava incapaz de olhar para os olhos daquela realidade. O pai dele estava morrendo. Então, e aí, a história dele é muito mais longa do que isso, mas aí eu lembro de uma vez ter perguntado, Tom, você se arrepende de ter... E ele falou, para todos, eu fiz o meu melhor com as informações que eu tinha no momento. E nem sempre não tem um caminho perfeito, né? Eu... Hoje, dedico o meu propósito a falar sobre isso, porque eu tive 2 experiências muito positivas dentro da pior situação, que é a de perder alguém. Mas, se eu perco alguém muito importante, numa violência de trânsito, um infarto, é outra experiência de luto, é outra... Então, existem mortes e mortes, lutos e lutos, e você usou a palavra que ainda, né, está em luto. Eu sou de uma corrente que acredita que o luto é permanente, que a gente cresce em volta do luto, mas ele não diminui. A gente vai criando outros repertórios. Existe um filósofo estrangeiro do luto, que eu acho que é o Thomas Attig, posso estar errada, mas que ele fala que no começo... O enlutado, ele é a dor. E depois ele passa a ter a dor. Então, eu gosto dessa leitura. No começo é o ser a dor e depois é ter a dor. Mas, uma vez que a falta é permanente, em alguma medida o luto também é. E é importante que a gente veja que o luto é um processo humano, natural, saudável e desejável diante da quebra de um vínculo importante. Pode esse vínculo ser por morte ou não. E por que é importante a gente saber disso? Aquelas 5 fases do luto que tiveram a sua importância lá atrás, etc., elas foram interpretadas muito ao pé da letra. Então, a gente tem a expectativa de que a gente vá 1, 2, 3, 4, 5, acabou o 5, vida que segue. E, na verdade, o luto, ele é 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 12. Assim, é o caos na Terra.
Então, existe um modelo mais arejado, digamos assim, de interpretar o luto, que eu não vou ficar teorizando, mas ele chama modelo do processo dual do luto. Então, ele entende que o luto ele é uma oscilação entre expressões de perda e expressões de reparação. Quais são as expressões de perda? As mais clássicas que a gente entende que o luto é só aquilo, né? Mas choro, lamento, reclusão, ficar vendo foto antiga, etc. Isso aqui é uma casinha. Aqui, restauração. Ah, quer saber? Vou colocar uma roupa, vou pro parque. Quer saber? Vou fazer aquela viagem que, enfim, vou trabalhar. O que é luto? Isso aqui ou isso aqui? A gente tende, como sociedade, a achar que é só isso aqui. Mas o luto, ele tem um pêndulo entre essas duas casinhas. E o luto não é isso aqui, não é isso aqui, nem é o pêndulo. Ele é a oscilação desse pêndulo. Então, ora você está mais voltado para expressões de perda, ora você está mais voltado para expressões de restauração. Então, seria, pelo que eu entendi, ora você está mais voltado para a morte, ora mais voltado para a vida. Eu não dividiria entre morte e vida, porque eu acho que tudo ali é a expressão da morte em si. Mas, às vezes a gente condena a pessoa, nossa, acabou de perder o marido, foi num show, apesar do luto. Não é apesar, é por causa. Por causa deste luto, resolveu viajar. Por causa... E aí a gente tende a ter tratamento, né? a gente tende a ter um julgador para os outros, né? Nossa, se fosse com o meu marido, eu não estaria reagindo assim. Bom, não é o seu marido e nem foi com você. Nem era o seu vínculo. Exatamente. Então, o que a gente pode fazer como sociedade é se letrar para ser um acolhedor melhor, em vez de um julgador. E aí, quando a gente naturaliza, entende esses processos de luto, que são pêndulos, vêm em onda, tem hora que a gente fala, nossa, eu achei que eu tivesse... Tem uma palavra que eu detesto, superado. Achei que eu tivesse superado, ainda não superei. Não vai superar. Essa palavra nem conjuga para luto. A gente processa, a gente trabalha, a gente atravessa. Mas superar não vai acontecer, eu não quero superar a existência do meu pai. E meu pai tá morto. Então, assim, isso não vai acontecer. E aí, às vezes a gente fala, nossa, eu estava melhorando e tive uma recaída. Não é uma recaída, é uma oscilação. E isso, você pode ficar 10 anos sem chorar. E aí você entrou no carro, ligou o rádio, tá tocando uma música que te lembra teu irmão, você vai chorar. Pode chorar. E naturalizar isso é importante, não patologizar. Claro que o luto pode vir a desencadear ou a reforçar depressão, ansiedade, etc. Mas isso quem vai dizer é um psicólogo especializado em luto ou um psiquiatra, a depender de tempo e intensidade, mas o luto em si, o processo, ele é humano, natural, saudável e desejável. Ele é a resposta pertinente àquela perda. Então, quanto mais a gente naturalizar, mais a gente vai conseguir atravessar de um jeito mais humano, eu acho. Legal. Eu acho que a gente está chegando perto do fim. Vai ter a pergunta da mas Clarice. eu queria voltar para o Audálio, antes de terminar. Tá? E aí é assim, é engraçado porque a gente vive lutos com o irmão, vive luto... tem o meu luto com o Audálio também. O Audálio, para mim, você sabe, foi uma pessoa muito importante, né? E ele foi muito importante para mim no sentido de ter sido aquele amigo mais velho que era um norte, né? O Audálio tinha uma característica para mim assim, às vezes quando eu desejava... Hoje é mais fácil a gente saber qual caminho político seguir, porque hoje está tudo muito escancarado e aqueles que a gente tem que ser contra estão muito evidentes. Mas teve uma época que não era tão fácil assim você saber, né? Então eu muitas vezes, quando eu desejava saber qual era o caminho político correto, né, eu recorria a ele, né? E o Audálio nunca errava, né? Ele sabia sempre qual era a escolha mais decente. Mesmo quando não fosse evidente na época, né? Mesmo Impressionante. quando não é. Então, eu sinto falta dessa orientação do Audálio. Você também? Eu acho que eu prefiro entender que foi bom ele não ver tudo o que aconteceu, porque ele morreu em 2018, em maio.
E aí o que viria a acontecer, aquela festa, sabemos. Aquela festa para ele falou. Se a gente ouve o que está gravado, ele já falava muita coisa ali que aconteceu depois. Ele falava do efeito rebote que teria junho de 2013 durante junho de 2013. É mesmo? Uhum. Caramba! Ele tem coisas Tem escritas isso? dele da época Tem. e que na época não era tão evidente, né? E ele falava essa falta de bandeira, esse rechaçar da classe política, tudo isso Tem cheira mal. tem rosto, tem nome, mas durante junho. Que coisa. Isso que eu acho um absurdo, assim. Então, tinha uma capacidade de análise social muito Eu me importante, lembro realmente. que quando... às vezes eu uso... Quando o Audálio partiu, e aí a palavra que eu falo é partiu para onde, né? Mas a gente usa isso, né? Quando o Audálio partiu, uma coisa que ficou para mim assim, falou, e agora? Quando eu precisar saber para que lado eu vou, para quem eu pergunto, com quem que eu falo, né? Foi bem a sensação que me deu. Aí eu falei, puxa, se eu sinto isso, acho que a Juliana deve sentir isso também de uma forma bastante acentuada, né? Assim. Eu acho que, assim, quando uma pessoa morre, ela deixa um legado que cada um de nós se responsabiliza por uma grande ou Uma pequena fatia, parte, uma né? fatia, né? Então, você assume um espaço que agora é você que conta para alguém o que é para fazer, ou pelo menos, né? Mas eu acho que a Pra mim é isso. palavra... Pra mim, você é isso. Exato. Eu acho que a palavra é sempre dignidade. O caminho é sempre o da dignidade. É só olhar o lado que a dignidade não está e ir pelo lado dela. E hoje em dia é isso, né? Tá bem fácil de ver. Ju, e o futuro? No que você está trabalhando agora? Que a gente fala assim, poxa, tá faltando a Ju fazer isso ainda e ela está empenhada nisso. Olha, a gente trabalha com vários braços de comunicação nesse arco da finitude, né? Porque a gente entende que a gente tem que fazer diferentes convites para que as pessoas topem essa conversa. Então, de repente, você não topa conversar sobre a morte, mas e se a gente fizer aqui um cineclube, que a gente vai assistir um filme e dar uma conversada? Ah, cinema eu topo. Ah, e se a gente fizer... Então, a gente acabou de estrear o nosso mais recente documentário, que chama Uma Boa Notícia, O Conforto Sob a Tempestade. Pela primeira vez, um documentário brasileiro de cuidados paliativos está em streaming. A gente está no Globoplay, a gente acabou de estrear. E na grade do canal Futura. Então, quando a gente consegue chegar com o conceito de cuidados paliativos na grade de um canal de educação, ou da mesma maneira quando eu conquistei a menção honrosa do Prêmio Herzog, que é de direitos humanos, quando a gente consegue falar de cuidados paliativos cruzado com direitos humanos. Então, assim, essas intersecções são muito apaixonantes, assim, quando a gente consegue colocar os cuidados paliativos nesse lugar de enaltecer dessa maneira. Então, a gente tem planos de documentário. Eu estou com um livro que eu já deveria ter entregado 2 anos e meio atrás, sobre cuidados paliativos, que a editora não esteja me vendo. A gente está escrevendo um outro livro também, aí, a 4 mãos, eu e o Tom, sobre... É um livro a ser presenteado para pessoas em luto. Então, muitas vezes a gente não sabe o que falar, mas, olha, que vai ajudar a nomear, naturalizar. E tem um outro livro que está bem no comecinho, que chama Fragmentos de Dignidade, que eu quero contar as passagens que eu tive com meu pai e minha avó em cuidados paliativos, para a gente exemplificar como ser biográfico traz dignidade para o processo, como entender a dor total traz dignidade para o processo, enfim. Mas eles estão parados, e aí eu estou aqui diante de pessoas da UBE. E seu pai também era da UBE? Também exato. O livro, para mim, é uma coisa tão sagrada que eu acho que eu não estou com coragem de terminar, sabe? Porque, assim, como é que eu vou assinar um livro, entendeu? Eu faço podcast, eu faço documentário, mas um livro, gente, enfim... Mas uma hora vai sair. Mas a ideia é essa, ampliar tentáculos em comunicação para que a gente atinja cada vez mais gente, para que as pessoas tenham noção dos próprios direitos. E os conceitos fiquem cada vez mais mais claros. né? Exatamente. Legal.
claricianamente, quanto ao futuro? Seguir com propósito. E hoje é isso, assim, especialmente desde que meu pai e minha avó morreram, os cuidados paliativos entraram de vez na minha vida, o luto em seguida. E aí eu fui abandonando as redações, enfim. Aí hoje faz 2 anos e meio que eu só falo disso. Ah, Ju, tem aqui um freela de meio ambiente. Legal, eu acho que não tem que desmatar, mas esse não é meu assunto. Já tem gente cuidando disso. Então, hoje eu só falo disso e que no fim é bastante coisa. Então, acho que o futuro é seguir com propósito. Muito bom. A gente combinou assim, Ricardo, a gente sempre termina com um trecho. Eu vou ler um trecho, Ricardo, da cartilha de cuidados paliativos. Olha. E depois o Ricardo vai ler um trechinho do Audálio. Eu nem sabia que você estava com ela. Eu tô aqui com ela. É o finalzinho de um trecho, de um texto que é assinado por você e pelo Tom, que você citou muitas vezes, que é o finalzinho que tem um chamado, que diz assim: o cenário é desafiador e a mudança pode estar nas nossas mãos, as mãos da sociedade. Precisamos nos voltar para a cultura do cuidado, um cuidado comunitário entre família, amigos, vizinhos. Por cerca de 80% do tempo, o paciente fica sob cuidados de familiares ou cuidadores informais. Aprender a cuidar e aprender a se deixar cuidar é urgente. Você vem com a gente, sabemos o caminho, mas precisamos de você. Esse é um trecho da cartilha do Instituto Infinito e quem está nos ouvindo pode encontrar a cartilha no site do Instituto. No Instagram é @infinito.etc, de etc. E o do Instituto Ana Michele Soares é @paliativas. Eu queria ler um trechinho. Audálio escreveu vários livros, ganhou Jabuti. Quando ele ganhou o Jabuti, ele ganhou 2 Jabuti no mesmo dia. Foi pelo livro e como o melhor livro... O livro do ano, né? Era não ficção e livro do ano. Não ficção e livro do ano. Audálio tem muita coisa escrita, mas eu escolhi para ler esse livro aqui, O Menino Lula, que o Audálio escreveu sobre a infância do Lula, até porque no momento atual é tanta gente batendo no Lula, há uma direita tão acirrada, e essa direita é composta por imprensa, por advogados, tem gente de todo tipo batendo no Lula. Então eu quero homenagear o Audálio falando do nosso presidente Lula. O presidente conta a história de sua infância. Não é uma história fácil de ser contada. O presidente repete várias vezes que não teve infância. Ele está à cabeceira da imensa mesa do salão de despachos da sede provisória da Presidência da República, no edifício do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Ao fundo, um painel de cores fortes mostra o mundo, continentes e países que o presidente tem percorrido em missões oficiais. Um mundo distante, em todos os sentidos, daquele que foi o cenário de sua infância. O Menino Lula foi um livro que o Audálio esqueceu. Tenho certeza que ele, nesse momento, estaria contente em homenagear o presidente Lula. É isso. Juliana, obrigado. Foi um prazer Foi uma enorme estar estar aqui com vocês. Aprendi Obrigada. muito, aprendi demais. Imagina, eu agradeço muito pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Alegria nossa. Bom, a gente se despede lembrando sempre que a nossa trilha sonora especial, feita para o BE especialmente, é de Zeca Viana. A trilha se chama Candongas Não Fazem Festa. O Ricardo adora o título. Você sabe qual é a origem desse título, Ricardo? Não. É um conto do Machado de Assis, um homem célebre. Ah, é? Tá lá. Eliakim Batista é o responsável pelas nossas redes sociais, especialmente os cortes que vocês vão ver nas redes na próxima semana desta entrevista aqui. Gargamel Produções faz a produção e os efeitos. Rodrigo Costa, Maria Clara, que está aqui, Vinícius Souza e Alternativo Seres Azuis, que só fazem o que querem, pois é tudo da lei aqui no bairro do Limão.
Esse roteiro é de Rogério Duarte, a UBE é a Casa do Escritor Brasileiro. Associe-se e participe do nosso podcast. Como o Hélio fez hoje aqui, todos os nossos associados têm um espaço para participar. Tem mais não. Até a semana que vem. Obrigado.